Bom dia, agora sim. Muito bom estar de volta com vocês. Nós estamos estudando, como vocês podem ver, sobre família, mas antes de iniciar a mensagem de hoje, eu queria mostrar para vocês algo que nós fizemos ontem. Ontem nós tivemos a oportunidade de servir na Casa Boas Novas, foi um período muito legal para a nossa igreja, um ambiente onde nós podemos estender um pouquinho da nossa gratidão. Faz parte da nossa visão de igreja apresentar o Evangelho e viver o Evangelho em sociedade, influenciar o ambiente onde nós estamos. E uma das formas que nós fazemos isso é servindo a nossa comunidade. A Casa Boas Novas recebe crianças e adolescentes para trabalhar durante a semana, e nesse final de semana nós convidamos uma equipe de médicos de diferentes áreas para poder servir a comunidade que tem enfrentado bastante dificuldade com acesso a médicos em função de estarem nesse momento sem uma UPA ali centralizada. Então nós passamos alguns dias fazendo a divulgação desse material lá, desse projeto na região da Casa Boas Novas, e o que nós vimos ontem foi algo extraordinário. Eu pude participar, a minha profissão médica é ser pastor, então eu oferecia para orar com as pessoas. Aí eu tive a oportunidade de conversar com pelo menos 18 pessoas que pediram oração, e eu ouvi muitas histórias de sofrimento, ouvi muitas histórias de muita dor, e foi importante para mim poder ver aquelas pessoas, ouvir suas histórias e poder orar com elas ali. Nós convidamos essas pessoas para iniciar um grupo de estudo. Nós pretendemos iniciar ali um estudo bíblico, fazer lá um grupo pequeno, para também servir essas pessoas, não somente nos dias das atividades, não somente nos dias dos eventos. Nosso sonho é criar lá um novo grupo pequeno da nossa igreja e de lá incluí-los aqui também, porque nós queremos que a mensagem do Evangelho se espalhe e que esse Evangelho nos faça um em Cristo Jesus. Então eu gostaria de mostrar algumas dessas imagens para vocês. Nós temos um rápido vídeo, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui. Seek your kingdom first, with hunger and with thirst, refuse to waste our lives, for you're our joy and prize, to see the captive hearts released, the hurt, the sick, the poor at peace. We lay down our lives for heaven's cause. We are your church. We pray, revive this earth. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom here. Foi uma oportunidade muito interessante de servir. Nós fizemos parceria com a ABA, que cuida da Casa Boas Novas, mas nós agradecemos o pessoal do time de ação social. Laura, cadê você? Valeu. Foi excelente ver o trabalho que o pessoal fez lá. E foi realmente uma oportunidade incrível de servir. Nosso sonho é que, através da nossa igreja, o Evangelho se dissemine junto com a Casa Boas Novas, para a glória de Deus. Mas é isso aí, meus irmãos. Nós estamos falando sobre família. E se você estava aqui na semana passada, nós iniciamos um tema que é, de fato, um tema que nós precisamos aprender muito. Nós estamos recebendo enxurradas de informações sobre o que significa ser família, como viver em família, mas nem sempre nós estamos recebendo boas informações nessas enxurradas que recebemos. E se você já viu na semana passada, nós estamos percebendo que aquilo que a Escritura nos ensina sobre ser família é completamente diferente, vira de cabeça para baixo aquilo que nós encontramos na nossa sociedade hoje. E se você estava aqui, você sabe que tem um ditado que você não gostaria de ouvir hoje, que era um ditado que os antigos diziam, mais recentemente nem tanto, que parece um pouco ruim, mas eu vou lembrar para vocês esse ditado. O ditado dizia o seguinte: primeiro as damas. Nós sempre, quer dizer, na minha geração, a gente tinha esse hábito de deixar as mulheres irem primeiro, fazerem as coisas primeiro. Nós tínhamos esse hábito de cuidar das mulheres, mas quando nós falamos sobre mensagens, sobre a família, e nós vamos começar pelas esposas, as mulheres dizem: que tal semana que vem? Por que a gente não começa com os maridos?
Mas Paulo fala sobre a família e ele começa com vocês, mulheres, ele começa com ser esposa, e ele começa de um jeito que você não gostaria, ele começa da seguinte maneira: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, que nós estudamos na semana passada, que nós temos que aprender a viver em um ambiente de mútua submissão, porque o Evangelho não nos coloca nesse mundo para competir, nós não estamos no casamento para ficar comparando e criando conflito, mas nós estamos vivendo juntos em mutualidade, um servindo ao outro, um amando ao outro, ambos em submissão, no ambiente dessa sujeição mútua. Mas ele diz: esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Mas a gente não podia começar por outro lugar? Será que não tinha uma outra alternativa, um outro ambiente? Será que não tem um outro modo de falar sobre isso? Eu quero dizer para vocês que tem, mas Paulo não quis assim, e eu vou seguir as orientações de Paulo. Ele está dizendo que nesse ambiente em que o Evangelho nos transforma e nos redime, em que nós somos convidados para esse novo modelo de vida, a sujeição mútua tem uma aplicação específica para vocês, esposas, e é sobre isso que nós vamos falar na manhã de hoje. Mas antes, eu gostaria de convidar você para orar comigo. Senhor Deus, nós pedimos que nessa manhã nós sejamos impactados pela Tua palavra e que aquilo que nós vamos ouvir a respeito daquilo que o Senhor espera de nós como cristãos e daquilo que o Senhor espera das mulheres da nossa igreja como esposa, que elas sejam de acordo com a Tua palavra e sejam motivadas pela Tua sabedoria. Senhor, fala com o nosso coração, abre, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e usa, Senhor, essa mensagem para transformar nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho a impressão que não tem período melhor na história da humanidade do que agora para ser mulher. Não, é verdade, é verdade. Se você olhar para a história, você vai perceber que os relatos que nós temos das mulheres no passado eram terríveis, de muito sofrimento, muito problema, mas agora não. Ser mulher agora, se você olhar para os filmes, você vai ver que elas são todas poderosas. Se você olhar para aquilo que nós aprendemos nos filmes, as mulheres estão nos melhores papéis, elas fazem filme de ação, elas fazem romance. Se elas fizerem filmes policiais, que são os filmes que eu gosto de assistir, você pode perceber, as mulheres sempre estão em posição de comando, elas são as chefes do departamento, elas são as melhores detetives, são as pessoas com mais perspicazes. Em todos os seriados você vai encontrar praticamente mulheres liderando em todos os ambientes desses filmes de ação e filmes policiais. As mulheres hoje são poderosas, elas são melhores, elas são mais inteligentes e nunca houve tanto prestígio no cinema quanto agora para ser mulher. Eu sei, alguns de vocês têm reclamado de premiações que não têm sido dadas às mulheres, eu entendo. Mas lembra, há 20 anos atrás nem isso existia. Nem isso existia. Hoje, apesar de ter muito mais reclamação, tem muito mais exposição para vocês. Vocês estão muito bem na fita, se eu puder usar essa expressão. É um bom momento para se viver. E se você for olhar para o mercado de trabalho, você vai perceber que as mulheres estão empoderadas. As mulheres, elas escolhem agora tudo o que elas querem fazer, as profissões que elas vão fazer. Elas podem ser desde diretoras de departamento de grandes companhias, a advogadas, professoras, elas podem ser o que elas quiserem. No mercado de trabalho, elas são profundamente empoderadas. Elas estão ocupando vários lugares de diretoria, posições de decisões que são importantes. A impressão que dá é que nunca foi tão bom ser mulher. As oportunidades estão aparecendo como nunca para vocês. Você fala, não, mas espera aí, podia ser melhor. Eu concordo com você, podia. Mas se você perguntar, como o Ross brincou hoje, mas você perguntar para sua avó quais eram as opções que ela tinha, quais eram as oportunidades que o mercado de trabalho dava para você vai perceber que o mundo era muito pior ontem. Não está do jeito que você gostaria, não está igual os filmes ainda, é verdade, não está igual os filmes ainda. Mas está muito bom, está muito melhor. Aliás, vocês estão sendo respeitadas em todos os ambientes que vocês estão passando. É difícil assistir um filme de comédia que a mulher é objeto de alguma graça. O marido é o idiota, o irresponsável, aquele que vira o pastelão. Mas vocês estão respeitadas até nos ambientes onde a brincadeira poderia acontecer. Vocês têm sido respeitadas como nunca. Vocês conseguem vagões independentes para vocês conseguem proteção diferente para vocês. E você pode observar que onde tiver um ambiente cheio de mulheres, elas ali naquele ambiente dificilmente vai ter um homem fazendo graça.
ou tentando explicar para elas alguma coisa, porque isso seria terrivelmente ruim, não é verdade? Mas no meio de todas essas propagandas que nós ouvimos das mulheres, e nós ouvimos essas propagandas todos os dias, tem algumas notícias que eu gostaria de ler para vocês que sugerem que talvez a propaganda está sendo um pouco diferente da realidade. Prescrição de antidepressivos para mulher cresce 42,71%. Um aumento de 42,71% em 2 anos. Só em 2021, entre um semestre e outro, um aumento de 14%. As mulheres têm sido consumidoras ferrenhas de antidepressivos. Ao que parece, todo esse empoderamento, todo esse prestígio, todo esse respeito não tem se traduzido em felicidade. Aliás, estava ouvindo uma psicóloga essa semana falando que existe uma pandemia de infelicidade entre as mulheres em que elas não conseguem mais entender o que elas precisam fazer para ser felizes. Elas têm tudo o que poderiam ter, têm por perto tudo o que poderiam ter, e elas não conseguem encontrar a felicidade. O que aconteceu com a felicidade da mulher? Por que elas estão infelizes? Em uma outra revista, em um outro assunto, por que as mulheres estão tão infelizes, frustradas e insatisfeitas com suas vidas amorosas e sexuais? As mulheres empoderadas, elas têm sexualidade livre, elas fazem o que querem, quando querem, com quem querem, elas não estão nem aí. Elas determinam, elas ditam as regras. Mas frustradas e infelizes. Por quê que as mulheres estão tão infelizes? Por que é que elas estão vivendo em um ambiente, como diz a autora do artigo, um ambiente onde homens e mulheres nunca foram tão parecidos e ao mesmo tempo tão distantes em termos de comportamento, visão e do mundo de desejos? Aliás, eu vou ler essa frase para vocês. Não existe muita clareza no que é considerado normal ou desviante, certo ou errado, saudável ou tóxico nos relacionamentos atuais. Ao mesmo tempo em que sobrevive um modelo de família nuclear, que é tipo a nossa, a realidade nos mostra as novas formas de arranjos conjugais inimagináveis. O mesmo ocorre com modelos de masculinidade e feminilidade. Por que as mulheres estão tão infelizes, então? Se elas estão ganhando tudo o que queriam, se estão galgando tudo o que gostariam, se têm oportunidades como nunca, por que é que elas estão tão infelizes? E por que as mulheres lideram os pedidos de divórcio no Brasil? No Brasil, as mulheres lideram o ranking de pedidos de divórcio com 13.297 casos, enquanto os homens só fizeram 5.552 vezes. Parece que a mulher empoderada ela é infeliz. Parece que essa mulher que é batalhadora, guerreira, respeitada fora de casa, ela é uma pessoa de difícil convívio. Ou ela não aceita qualquer coisa, ela troca muito rápido de parceiros. Porque ela fica muito insatisfeita muito rápido. Ao que parece, a mentalidade dos dias de hoje sobre o que é ser mulher produz mulheres que são profundamente fortes sozinhas. Elas são autossuficientes, elas se bastam, elas não precisam de ninguém. Ninguém precisa dizer para ela primeiro as damas, porque ela entra quando ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer. E aqui estamos nós, ou melhor, aqui estão vocês casadas. No meio de toda essa confusão, dessas muitas opções e ideias sobre o que você deve ou não fazer, em algum momento você escolheu casar. Em algum momento você escolheu dar a mão para a pessoa que hoje eu espero esteja do seu lado e dizer, com você eu quero passar o resto da minha vida. E já é muito diferente do que nós vemos no mundo atual, porque não existe resto da vida, não existe felizes para sempre. A sua felicidade só dura enquanto você enquanto você dita quais são as regras do jogo. Se você precisar mudar, cai fora. Se você precisar fazer diferente, cai fora. Se ele não atender suas expectativas, cai fora. Peça divórcio. Pelo menos esses são os dados que nós temos, e são campeãs no Brasil de pedi-lo. Mais do que 2 vezes os homens. Cá estão vocês casadas e confusas. Com esses muitos modelos de feminilidade, o que é ser mulher? Com esses modelos de relacionamentos, o que é ser esposa? E no meio de tantas ideias e ideologias que vagam e passam pela nossa mente, em particular nas nossas mídias sociais, o que é que você tem que fazer para ser uma esposa
conforme o Senhor. E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio da nossa época. É aprender a voltar para as Escrituras e encontrar no padrão de Deus o ideal para a nossa vida e não fazer das propagandas enganosas desse mundo os padrões dos nossos relacionamentos. Nós somos convidados pelo Evangelho a voltar para Cristo Jesus e conhecer o que Ele ensina sobre ser esposa. E se eu pudesse dar um conselho para vocês, mulheres, que pudesse definir o que significa ser esposa, eu diria o seguinte para vocês: escolham respeitar. Se na semana passada nós descobrimos que escolher perder é muito melhor do que tentar ganhar, o que eu quero dizer para vocês, mulheres, é que enquanto o mundo diz para você que você tem que demandar respeito, que você tem que impor respeito, eu vou dizer que se você quiser ser uma esposa de acordo com as Escrituras, você vai fazer o inverso. Você vai escolher respeitar. Nosso mundo ensinou vocês a menosprezarem seus maridos. Nosso mundo ensinou vocês a serem a última bolacha do pacote, a pessoa mais importante do planeta. Mas se você quiser viver um casamento de acordo com o Senhor, você vai ter que reservar esse assento para Cristo Jesus, que só Ele merece esse tipo de dignidade e atenção. Só o nosso Senhor pode ser tratado assim. E diante do nosso Senhor, nós vamos precisar lembrar que um casamento de acordo com as Escrituras diz o seguinte para as mulheres: vocês vão precisar escolher respeitar, não exigir respeito. É o oposto. Aliás, nós já vimos, o Evangelho nos ensina a que a vida está de cabeça para baixo. Os ideais que nós vemos estão de cabeça para baixo. O que nós aprendemos sobre o que é ser gente está de cabeça para baixo. O que dirá o que é ser mulher ou esposa? No Evangelho de Cristo Jesus, nós vimos na semana passada que nós somos identificados no pecado, nós somos iguais no pecado. Nós somos igualmente destituídos da glória de Deus e nós carecemos de ajuda da graça divina para nos resgatar e nos redimir. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que nós também somos iguais na graça. Em Cristo Jesus, tanto marido quanto mulheres, eu e vocês, nós todos fomos resgatados por Cristo Jesus e nós recebemos igualmente graça. O mesmo Cristo Jesus que morreu por você para pagar o preço do seu pecado é o Cristo Jesus que morreu por mim para pagar o preço do meu pecado. E na graça, nós somos iguais. Não existe superioridade, não existe competição. Na graça, na verdade, existe um novo modo de vida. Na graça de Cristo Jesus, nós encontramos um modo de viver que diz o seguinte: eu esqueço das coisas que ficam para trás e agora eu procuro as coisas novas que estão em Cristo Jesus. Como Paulo nos diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. É essa novidade de vida que o Evangelho ensina. O que eu quero dizer para vocês é que esse texto nos ensina que esses ensinamentos que nós estamos ouvindo nesse mundo, aquilo que as nossas mídias sociais estão enxovalhando as nossas mentes, elas não pertencem ao Evangelho ou ao ensino de Deus, eles não ensinam aquilo que Deus espera de nós. Na verdade, essas são as coisas que nós temos que abandonar e buscar as coisas novas que o Evangelho produz para nós, para aquilo que ele nos oferece. E essa novidade de vida muda o modo como nós vivemos. Muda o modo como nós vivemos como casais. Isso muda o modo como vocês, mulheres, vão ser esposas. Se o seu modelo de ser esposa veio do Instagram, se o seu modelo de ser esposa veio dos seus pais, se o seu modelo de ser esposa veio da sua sociedade, esses são os padrões que Paulo está dizendo que são de antigamente. Esses são os padrões que você vai deixar de lado. E ele vai apresentar no Evangelho um novo padrão para vocês. Um padrão revolucionário, mas que é completamente anticultural. Aliás, contracultural. O modelo de Cristo Jesus é um modelo que vai contra a cultura. Ele é diferente. Mas eu garanto para vocês, ele transforma de verdade. Nós podemos achar que o ensino das Escrituras é o antigo e ultrapassado, porque é o que nós ouvimos por aí. Mas as Escrituras nos dizem o oposto. O que é ultrapassado é a antiga mentira da serpente que está aí há tantos anos. A novidade do Evangelho é que vai transformar tudo. O Evangelho nos ensina a ver a vida
do modo como ela é, e ela está de cabeça para baixo. E quando nós vemos a verdade do Evangelho nos apresentada de maneira correta, nós achamos que essa é a verdade, está torta, distorcida, mas são os nossos óculos culturais que nos fazem não entender a verdade de Deus. Torto e distorcido esse mundo, e as coisas que nós ouvimos nesse mundo, que são as coisas que nós vamos abandonar para buscarmos sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas qual que é a proposta, então, do Evangelho para vocês, mulheres? Qual que é a proposta que as Escrituras vão ter para a mulher, para ela entender o seu papel como esposa? Note que as Escrituras dizem o seguinte: esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Eu sei que eu tenho que parar para explicar muita coisa nesse texto, mas nós precisamos tirar algumas coisas daqui da frente. Em primeiro lugar, a palavra submissão não é uma palavra feminina. Nós cristãos mais antigos, nós temos a tendência de achar que submissão é coisa de mulher, que é uma palavra para menina. Não é verdade. Submissão é um traço de caráter. Aliás, Jesus Cristo não se torna mulher quando ele se submete à vontade do Pai, ele nem fica mais feminino. Porque você não vai se tornar mais feminina quando você se submeter. Porque não é isso que o texto está falando. Nós não nos tornamos mais femininos quando nós nos sujeitamos ao nosso Estado, ou nós nos sujeitamos às nossas autoridades, ou nós nos sujeitamos aos nossos líderes na igreja. Quando nós fazemos isso, nós usamos um traço de caráter tipicamente cristão, um traço de caráter que foi encontrado em Cristo Jesus. Em outras palavras, quando as Escrituras dizem que a mulher tem que aprender a ser submissa e a se sujeitar ao seu marido, ela não está dizendo que isso a tornará mais mulher. A Escritura está dizendo que isso te fará mais madura. E é completamente diferente. Porque submissão é um traço de caráter de homens e mulheres diante de Deus. De homens e mulheres diante de suas autoridades. De homens e mulheres diante da sua comunidade. E nós vimos que é um traço de caráter que os cristãos têm um com o outro. No contexto da comunidade cristã, nós consideramos o outro superior a nós mesmos. É isso que nós fazemos. Porque isso é cristão. Não é feminino. Então, quando as Escrituras dizem para vocês, mulheres, que vocês têm que ser submissas, ela não está dizendo que esse é o caminho de ser mais mulher. Ela está aplicando um princípio do Evangelho para vocês. Ele está fazendo com que esse princípio do Evangelho transforme a sua vida. E esse é um sinal de maturidade. Mulheres insubmissas podem ser empoderadas. Podem ser grandes no seu ambiente de trabalho, mas diante do Senhor são vergonha, porque não entenderam o que é ser maduras ainda. Não entenderam que estão seguindo os padrões errados. Submissão não é uma palavra feminina. Submissão é uma palavra cristã, e seguidores de Cristo tratam um ao outro com honra. Mas por que Paulo aplica isso, então, para a mulher? Por que Paulo usa o conceito de submissão para a mulher? Porque para o marido ele tem algo pior preparado pela frente. Se para vocês ele disse sejam submissos, para os seus maridos eles vão dizer, nós vamos conversar mais sobre isso semana que vem, então você pode trazer o seu marido. Lembra dessa que hoje são vocês, mas semana que vem tem o troco. Para o marido ele diz, você vai se sacrificar. O seu trabalho é se submeter, mas o seu marido vai morrer por você. Quer trocar? O apóstolo Paulo aplica a submissão para vocês mulheres, porque é algo que no seu coração é super difícil de fazer. Paulo poderia ter usado vários princípios para tratar do casamento, mas ele escolheu esse, porque esse é um desafio especial para vocês mulheres, especialmente as mulheres empoderadas do nosso dia, que estão se alimentando com as mentiras de Satanás e estão vivendo vidas à base de remédios e medicações. Mas observe, você vai se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Por favor, observe isso. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus se torna o referencial das nossas vidas. E tudo o que nós fazemos como se fôssemos representantes de Cristo Jesus. E nós fazemos o que temos que fazer como se estivéssemos aprendendo de Cristo Jesus. E no casamento, esposas, não é diferente. Você vai se relacionar com o seu marido da mesma maneira que você se relaciona com Cristo.
E quando você pensa nesse princípio, você percebe que essa submissão não é subserviência, porque Jesus Cristo não está pisando em você, Jesus Cristo não está abusando emocionalmente de você, Jesus Cristo não está usando palavras, te ofendendo verbalmente. O Senhor Jesus Cristo não faz nenhuma dessas coisas. O Senhor Jesus Cristo é cuidadoso. O Senhor Jesus Cristo é amoroso, o Senhor Jesus Cristo ele é sempre misericordioso, Ele nos trata com cuidado, Ele nos trata com amor. E mulheres, vocês têm que responder aos seus maridos dessa mesma maneira que você se reporta ao Senhor Jesus Cristo. Você levanta para o Senhor Jesus Cristo e diz assim: Senhor Jesus, você não está vendo esses meus problemas, Jesus? Você fala assim com Jesus? Provavelmente é uma dica de que você não deveria falar assim com o seu marido. Porque o seu modo de tratar o seu marido tem que ser um modo que você trataria o Senhor Jesus Cristo. Porque o seu marido é superstar? Porque seu marido é um abençoado que vai ser todo brilhante na sua casa? Claro que não. Se o seu marido é quem eu conheço, ele é um tranqueira, vai por mim. E se eu não conheço você, me desculpa, você é também. Mas a Escritura não está dizendo para você, seja submissa ao seu marido quando ele for como Cristo. Porque se fosse esse o ensino, sabe quando que a gente ia ter isso funcionando? Nunca. Ele está dizendo que da sua parte você vai tratá-lo como você trata a Cristo. Isso faz toda a diferença. Se você não entendeu exatamente o que ele quer dizer aqui, Paulo vai explicar uma segunda vez, um pouquinho mais abaixo, no versículo 33, dizendo: portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Se você não entendeu o conceito de submissão, Paulo explica. Eu estou dizendo para vocês, mulheres, esposas, o modo como você vai tratar o seu marido é de um modo respeitoso. Quer dizer que o modo como você vai tratá-lo é um modo marcado por respeito. E esse modo respeitoso de ser vai fazer toda a diferença no modo como você vai ser esposa. Se nós pudéssemos definir esse respeito, eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, se você quiser ser uma mulher respeitosa, uma esposa respeitosa, eu diria o seguinte: você vai precisar ser a fonte de encorajamento e coragem do seu marido. E por encorajamento eu não quero que você seja bajulador, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo encorajar de fato, de identificar aquilo que ele faz bem e encorajá-lo. E eu estou dizendo para você ser a fonte de coragem do seu marido. Talvez você não saiba, mas o seu poder de esposa na vida do seu marido é tão grande que se você minar a coragem desse marido dentro de casa, ele não trabalha fora de casa. Você consegue fazer com que o seu marido seja incapaz de trabalhar se você destruí-lo dentro de casa. Mas se você for encorajadora e servir como um ambiente de coragem para ele, você não imagina o que esse homem vai ser capaz de fazer. Segunda definição, eu diria que você vai usar palavras para ajudá-lo a ser um homem de Deus. As suas palavras têm um poder mais importante do que vocês imaginam. Ninguém fala com seu marido como você fala com ele. Ninguém. Se um chefe do seu marido falar com ele do modo como você fala, é capaz deles saírem na mão. Porque ninguém consegue de tão perto tratá-lo com tão falta de respeito do que você. Por um outro lado, nenhuma opinião ou palavra é mais importante para o seu marido do que a sua. Nenhum. A opinião de ninguém é tão importante quanto a sua opinião sobre o seu marido. Se o seu marido costumeiramente ouve que ele não presta, que ele faz tudo errado, é capaz que ele se distancie de você. Porque é cansativo ficar assim. Se você encorajá-lo, verdadeiramente encorajá-lo, para que ele seja um homem, como Deus quer que ele seja homem, você vai ver o que Deus vai fazer na vida desse marido do seu. Coisas que você não consegue nem imaginar, porque você entendeu que o seu lugar é ser respeitosa, não dona, não patrão, não mãe do seu marido.
Mas vamos lá, já que nós estamos falando sobre respeito, vamos começar com o errado. Vai, o que é desrespeito então? Como é que a gente desrespeita? Como é que uma esposa pode ser desrespeitosa ao seu marido? Se respeito é o alvo, vamos tirar da nossa frente aquilo que vai ser desrespeito. E eu acho que existem dois extremos que são muito importantes no desrespeito, e o primeiro desses é um pouco desconhecido, especialmente nos ambientes mais cristãos, que é a mulher que é quieta e permissiva. A mulher quieta e permissiva é aquela mulher que, em nome da submissão, de falar eu quero ser uma boa esposa, ela se declara silente dentro de casa. Ela assiste o seu marido tomar decisões equivocadas, ela assiste o seu marido fazer péssimas decisões da sua vida, e ela, em nome da submissão, por amor a Jesus, ela fica quieta. Essa é uma mulher que, infelizmente, no seu silêncio, pode se tornar uma mulher permissiva e pode assistir o seu marido agir de maneira perniciosa, agir de maneira até mesmo tóxica dentro de casa, com os filhos e com outras pessoas, porque no seu silêncio ela não quer confrontá-lo. Essa é a esposa que tem problema, que na adolescência nós chamaríamos de pressão de grupo. Ela está muito preocupada com a opinião que as outras pessoas têm. Quando nós crescemos, nós chamamos isso de uma pessoa que quer agradar todo mundo. Eventualmente, essa pessoa é descrita como alguém codependente. Ela não consegue viver sem alguém. Então, ela fica quieta. E ela assiste o seu marido se destruir e destruir sua família. As Escrituras chamam isso de temor aos homens. Mulheres que fazem dos seus maridos ídolos, elas desrespeitam os seus maridos por não ajudá-lo a estar no lugar onde ele deveria estar. Eles não ajudam esse marido a entender que ele não é tudo isso que ele acha que é. Que ele não é essa pessoa. E que ele precisa ser confrontado. Não é falta de respeito uma esposa que confronta o seu marido pelo erro dele. Isso não é desrespeito, isso é amor. Não é desrespeito uma esposa virar para o seu marido e dizer: as decisões que você está tomando são ruins. Esse modo de viver que você está vivendo vai estragar a nossa família. O que você falou para o nosso filho vai estragá-lo por dentro. Isso não é falta de respeito, isso é amor. Deve ser feito de um modo adequado, é lógico. Você não precisa transformar isso num campo de batalha. Mas uma mulher que não confronta os equívocos do seu marido em nome da submissão não entendeu o que a submissão é. Você vai se tornar conivente dos equívocos do seu marido se você não levantar a sua voz. E por levantar a sua voz eu não quero dizer gritar. Eu quero dizer falar o que precisa ser dito. Até porque as Escrituras dizem o seguinte: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. O seu temor a homens, a opinião do seu marido, vai te colocar em armadilhas. Vai te colocar em ambientes que não vão ser saudáveis, não vão ser bons para você. Mas existe um outro extremo. Se de um lado elas são silenciosas e permissivas, do outro lado nós temos a barulhenta e belicosa. Essa talvez seja mais comum nos nossos dias. Barulhenta porque ela não levanta a voz em função de um clamor que precisa ser dito. Ela realmente eleva o tom da conversa, ela grita. Se você quiser um dia fazer um estudo sobre o grito nas Escrituras, vai para Romanos capítulo 1, quando ele descreve os equívocos e todos os grandes problemas da humanidade. Ele coloca roubo, ele coloca sodomia, ele coloca um monte de coisa. Lá no meio está gritaria. Essa é a opinião que Cristo tem de gritaria. Que pertence ao mais espúrio e anticristão de todas as atitudes que nós poderíamos ter. E a mulher gritona dentro de casa, essa mulher que grita, que é barulhenta e que ela é belicosa, ela encontra atrito com tudo, ela encontra conflito em todos os lugares. Essa é a mulher que vai destruir o seu marido. Essa é a mulher que vai arruinar o seu casamento, porque ela não entendeu o que significa respeitar o seu marido. Esse tipo de desrespeito, senhoras, só vocês conseguem fazer no nível que vocês conseguem fazer para os seus maridos. Ninguém tem esse poder no mundo igual você. As Escrituras dizem o seguinte, em Provérbios 27, a esposa briguenta é como um gotejar constante em um dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento e como apanhar o óleo com a mão. Em outras palavras, não dá.
essa é uma pessoa que não dá para segurar. Essa é uma pessoa que não dá para conter, não dá para estocar vento, a gente já aprendeu isso. Mas a esposa briguenta é assim. Na nossa casa, nós temos algumas coisas que incomodam a Gabriela mais do que outras. Aqui, sabe quando o chuveiro está quase fechado? E fica aquela gotinha que só faz assim. E que é irritante. Isso é o que o Provérbio está dizendo, que é conviver com uma mulher briguenta. Mulheres encrenqueiras são como essa gotinha. Elas cansam ao longo prazo. Essa mulher, ela pode conseguir o que ela quer dentro da casa dela, porque ela é empoderada, ela é poderosa. Ela manda, ela domina. Mas eu posso dizer para você o que vai acontecer com você se você agir assim? Primeira coisa que vai acontecer é que você vai empurrar seu marido para fora de casa. Eu não estou dizendo que ele deveria ir, nem que ele está certo quando ele vai. Mas se você for essa mulher, se você for essa esposa, ele vai ficar quieto dentro de casa. Você já tentou conversar com seu marido e ele não está afim? Você já tentou dizer para ele, nossa, você chegou cansado no dia de trabalho, como foi? Ele diz, foi bom ou foi ruim? Você já tentou falar, eu quero me conectar com meu marido e eu não consigo? Pode ser que ele tenha problemas, ele precise de ajuda. Mas eu vou sugerir uma outra pergunta para você. Será que ele não está se distanciando de você porque é difícil ficar perto? Se você for uma mulher barulhenta e belicosa, seu marido vai se afastar. Não estou dizendo que ele deveria. Eu não estou dizendo que ele está certo. Eu só estou dizendo que esse é o comportamento que ele vai ter se ele não tiver uma vida centrada no Senhor. Se você for assim, durona, empoderada, dominadora dentro da sua casa e todo mundo que faz o que você manda, é uma questão de tempo para você começar a desprezar o seu marido. É uma questão de tempo para você sentir que ele não vale nada e que você, porque domina sobre ele, é maior. E se você chegar nesse lugar, você pode ficar muito vitoriosa em muitos dos seus conflitos, mas você vai perder o interesse por esse homem rapidinho. Ele vai deixar de ser atraente para você, porque não foi esse cara com quem você se casou. É ou não é verdade? Aquilo que a gente chama de homem dominado, que anda triste, que a mulher faz o que quer com ele, certamente esse homem não é elogiado em casa e certamente essa esposa já perdeu o interesse por ele. Se tivesse interesse, não faria isso com ele, porque seria uma profunda falta de respeito. Desrespeitar é muito fácil, na verdade, é o padrão dessa sociedade. O que nós vimos é que as mensagens que nós encontramos nas nossas mídias sociais, as mensagens que nós vemos nos nossos filmes sobre os poderes e capacidades das mulheres, são o exato oposto daquilo que o Evangelho nos ensina. O exato oposto. O que nós vemos é que se você aplicar aquela mentalidade no seu casamento, você vai destruir o seu casamento. Se você entrar no seu casamento com a mentalidade de dominadora, vencedora, aquela que determina as coisas, e você levar isso para o seu casamento vai quebrar. Porque esse é o exato oposto do que Deus espera de vocês. Conhecer a Cristo Jesus é conhecer o Evangelho e entender que o Evangelho vai transformar as nossas vidas. Mas não é sem dificuldades. Essa transformação não é uma transformação simples. É uma transformação dificultosa, porque nós vivemos em um mundo que nos ensina tudo errado. E o Senhor tem que, aos poucos, lapidando as nossas vidas. E nós vamos precisar, vocês vão precisar aprender a como abandonar essas formas de desrespeito agressivo, alto, perigoso, que vocês têm aprendido aí fora. Ou talvez aprenderam em casa com seus pais. Ou talvez aprenderam com a sociedade. Um casamento segundo o Evangelho precisa de uma esposa que viva de acordo com o Evangelho. E ela vai precisar aprender a agir com respeito. Mulheres, como é que vocês vão agir com respeito diante dos seus maridos? Eu quero propor para vocês
que o modo de agir com respeito são 3 perguntas simples que você pode se fazer e que pode ajudar você a mapear os lugares onde você tem faltado com respeito. Primeira pergunta que eu sugiro para você é o que você pensa sobre o seu marido. Primeiro lugar que eu gostaria de sugerir para você considerar são as suas próprias ideias sobre a pessoa com quem você se casou. Seja honesta e vai lá no fundo da sua memória. Quando você pensa a respeito dele, quais são as palavras que vêm à sua mente? E seja honesta. Não vem dar a resposta da escola bíblica dominical. Seja honesta. Quando ele faz alguma coisa errada e você pensa assim, se fosse eu, teria feito direito. Se fosse eu faria assim. Se eu tivesse feito isso, eu faria dessa forma. Você faz tudo errado. Você não fala essas coisas, pelo menos não toda hora, eu imagino. Mas você pensa. Como que você pensa a respeito dele? Você tem manifestado desdém por ele? Ele é um inútil. Ele não sabe fazer isso. Meu pai sabia, mas ele não. Ele não presta para essas coisas. Ele não sabe essas coisas. O desrespeito nasce aqui dentro. Quando nós cultivamos no nosso pensamento tudo o que existe de ruim sobre a outra pessoa. E nós fazemos com que essas coisas se tornem verdades para nós. Deixa eu sugerir para vocês uma coisa, uma sugestão. Se você tem dificuldade de lembrar as coisas que o seu marido faz, coisas boas, comece a anotar. Vocês que têm o hábito de ter diários e ter os seus planners da vida, escreva. E você vai perceber que várias vezes o seu marido tem pontos fortes que você não viu, porque você esperaria que ele tivesse outros. Igual o do fulano, igual o do ciclano, igual o do meu pai, igual de alguém. Comece a olhar pelo seu marido por quem ele é, não por quem você gostaria que ele fosse. Porque se você vive um casamento típico, se você não está vivendo em algum tipo de casamento tóxico, se o seu casamento é um casamento típico, o seu marido tem virtudes e valores que você não tem apreciado, porque você nem lembra mais. Escreve. Vai te ajudar. Vai te ajudar. E se você encontrar essas coisas, comece a encorajar o seu marido. Eu vi que você fez isso. Foi muito bom. Eu gosto quando você faz isso aqui que você fez. Eu me sinto amada. Fala isso para ele, encoraja ele. Você vai perceber que ele muda a dinâmica. Ele vai mudar a dinâmica dentro da sua casa. Porque o modo como você pensa, eventualmente, transforma o modo como você sente pelo seu marido. O modo como você vai pensar a respeito dele vai transformar o modo como você sente o seu marido. Se você participa de algum grupo de mulheres, você já teve em uma roda em que o assunto foi o tolo do meu marido. E aí a primeira pessoa começa, o tolo do meu marido, e conta uma história. Ele fez isso assim, 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 essa semana. Aí outra fala, ha, 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 ha. Mas você não viu o tolo do meu marido que fez assim, 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 assim. E você tira sarro dele. E tem muita coisa, gente, que cabe dentro da piada. Vocês me conhecem, a gente gosta de brincar um com o outro. A gente perde amigos às vezes, mas não perde a piada. A gente entende o nível da piada a gente entende. Mas eu desprezo quando você tira sarro. Que não é só tirar sarro. Que no ambiente evangélico é chamado de pedido de oração. Né? Pedido de oração é uma ótima forma de exposição. Queria pedir oração pelo meu marido, ele é uma anta. E às vezes nem estou discordando. Mas nós fazemos muita fofoca, ou pelo menos, acontece-se muita fofoca nesses ambientes. Porque não adianta, aquilo que você sente pelo seu marido eventualmente vai sair. Porque a boca vai falar daquilo que ele está cheio. E se você cultivou nos seus pensamentos guardar e armazenar somente os equívocos que ele dá, é uma questão de tempo para você começar a falar sobre só os equívocos que ele tem. É uma questão de tempo para você ser a pessoa que mais desrespeita o seu marido publicamente.
Essa é uma forma de mostrar desrespeito. Então, o que é que você pode fazer? Eu vou sugerir que, além de anotar as virtudes e os encorajamentos que você pode dar para ele, considere orar pelo seu marido pelas coisas que ele não tem. Nós gostamos de contar para as outras amigas que vão concordar com você e que vão dizer: você tem razão, amiga, mas não vão te ajudar. Coloque a vida do seu marido em oração e ore por ele todos os dias, especialmente pelos lugares onde ele não tem. E se você precisa de ajuda nessa área, não vai na sua amiga que concorda com você. Procure uma conselheira, uma mulher que já viveu mais, que já entendeu os desafios da vida e que pode te aconselhar a andar da maneira correta. Procure pelos líderes da igreja, procure o seu pastor. Fala: olha, eu tenho vivido experiências difíceis em casa, eu preciso de ajuda, o que é que eu posso fazer? Porque se você conversar com a sua mãe vai concordar com você. Se você conversar com as suas amigas vão concordar com você. Mas isso não é conselho saudável, isso não é o ambiente para se encontrar sabedoria. Coloque a vida do seu marido em oração. Coloque a vida do seu marido em oração. E se você precisa de ajuda, procure por pessoas maduras. E por fim, eu perguntaria para você: o que você tem feito pelo seu marido? O que é que você faz? Não só o que você pensa, não só o que você sente, mas aquilo que você faz. Tem um filósofo francês chamado Claude Duarte. Conhece? Vocês conhecem, né? Ele diz que tem duas coisas que a mulher pode fazer. Duas coisas que a mulher precisa fazer para ter um marido feliz. É alimentar o indivíduo e é namorar o indivíduo. É isso. Em outras palavras, se você chegar hoje à noite em casa com uma pizza e um pijaminha, você já cumpriu 90%. 90% dos problemas acabaram ali. O seu marido pode ser elogiado por qualquer pessoa. O seu marido pode ser encorajado por qualquer pessoa. O seu marido pode ser aclamado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem esse direito. Mas ninguém pode encostar no seu marido, ele é seu. Só você encosta no seu marido. Só você namora o seu marido. E só você deveria namorar o seu marido. E você não deveria namorar mais ninguém. Seu marido gosta de namorar, acredite. Seu marido gosta de fazer coisas. Cada marido tem o seu jeito de ser. Lá em casa, eu gosto de assistir filme, eu gosto de assistir série. A Gabriela não é fã dessas coisas. Mas ela assiste comigo. Por quê? Porque fazer coisas comigo indicam para mim que ela me respeita e me ama. O inverso é verdadeiro, mas hoje nós estamos falando de vocês, senhoras. O que é que o seu marido gosta de fazer? O que você faz pelo seu marido? Você é aquela esposa que cronometra o tempo dele fora de casa? Que quando ele sai para jogar bola com os amigos, você fica contando o tempo? Você é aquele tipo de pessoa controladora que não permite que ele tenha outros amigos? Seu marido também gosta de ter amigos, seu marido também gosta de jogar bola, seu marido também gosta de andar de bicicleta. Eu não sei o que seu marido gosta de fazer. Mas é bem possível que ele goste dessas coisas. São coisas que são importantes para ele. Que tal, ao invés de tirar essas coisas dele, você incentivá-lo? Tenho certeza que ele vai se sentir respeitado e amado. E eu tenho certeza que ele vai devolver o favor. Porque quando você encoraja o seu marido a fazer as coisas que ele gosta, na linguagem dele, isso significa um eu te amo mais forte do que você escrever num post-it. Eu te amo. A linguagem dele de ouvir o seu amor é diferente. E, gente, eu estou dando esses conselhos presumindo que vocês tenham casamentos comuns. Eu não estou dando esse conselho para você que vive um casamento tóxico. E se é isso que você está vivendo, venha nos procurar, por favor. Nós queremos ajudar você. Mas se o seu casamento é só típico, comum, normal, e tem dado errado, essas são boas sugestões para vocês. Por isso eu gostaria de terminar essa mensagem dando alguns conselhos para você de como que você pode enfrentar esse ato de dar respeito, de demonstrar respeito
para os seus maridos dentro de casa? O primeiro conselho que eu vou dar para vocês é comunique com clareza. Nós comunicamos de maneira diferentes e nós interpretamos de maneira diferente. Vocês são melhores naquele método agressivo-passivo, passivo-agressivo. Vocês são melhores nesse modo de comunicar, e eu não estou dizendo que vocês fazem isso por mal, mas vocês têm mais facilidade de comunicar assim. Nós não gostamos desse tipo de comunicação. Não comunica muito bem na nossa língua. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para você. Você está vivendo dias difíceis no seu casamento, você fala, eu preciso fazer alguma coisa, e você viu na sua mídia social que tinha um livro fantástico, Casamento dos Céus. Aí você fala, esse é o livro que eu preciso ler na minha vida. E você compra o livro e começa a ler esse livro. Você fala, meu marido tinha que ler isso aqui, meu marido tinha que ler isso aqui vai transformar a nossa vida. E você, como uma boa esposa que você é, sabendo que o seu marido tem pouco tempo na semana, você pega aquele livro e começa a marcar de amarelo, para facilitar as coisas que ele precisa encontrar no livro. E você separa tudo o que o livro fala sobre o marido e deixa ali, a versão resumida. Se ele abrir o livro em 10, 15 minutos, ele termina com um recado. Você fecha esse livro, coloca do lado dele da cama, espera para ver o que acontece. Na hora que você não está no quarto, ele entra, senta na cama, olha para o lado e fala assim, Casamento dos Céus. Aí ele pega lá e vê que só em amarelo estão as coisas do marido. Ela não me respeita por quem eu sou. Ela não me aceita por quem eu sou. E ela quer me mudar. É isso que ele ouviu. É por isso que ele não leu. Você fala, mas eu fiz com boa intenção. Eu fiz com querendo acertar. Eu fiz com boa motivação. Eu fiz isso porque eu amo. Por que é que ele reage assim? Porque esse não é o modo de comunicar com seu marido. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que o seu marido está visitando no Instagram e ele acha um livro e fala, é esse o livro que vai salvar o nosso casamento, é isso. E ele começa a ler esse livro, ele começa a marcar de amarelo várias coisas que ele está aprendendo, e ele marca somente as coisas que ele acha que são importantes para você, e ele deixa do seu lado da cama para que quando você for deitar à noite, você olhe para o livro, e você senta na cama e olha para o livro, e o título do livro é Como Perder 5 quilos até a Páscoa. Como é que você ia se sentir? Ai, ele não me aceita como eu sou. Lá vem ele querendo me mudar. Por que ele não me respeita por quem eu sou? Essa é a comunicação que nós ouvimos quando vocês vêm por caminhos alternativos tentar achar um jeito de moldar e mudar a gente. Eu não estou dizendo que seu marido deveria fazer isso, eu não estou dizendo nem que você não possa ler um livro com seu marido, o que eu estou dizendo é que nós temos vulnerabilidades diferentes. Se você começar essa conversa com o seu marido pelas beiradas, tentando achar um outro caminho, um subterfúgio, ele vai se sentir manipulado, ele vai reagir errado. Se você precisa conversar com o seu marido, converse com clareza. Em casa nós temos o seguinte procedimento. Quando a Gabriela precisa falar para mim alguma coisa que é séria, nós marcamos um horário. E nós marcamos um horário fora da briga. Porque na briga sempre dá errado. Na briga a gente extravasa, fala errado. Aí o briguento, barulhento sou eu. Aí não dá. Na briga não é bom. Na briga não. A melhor coisa para a briga é acabar, esperar, passar e sentar para conversar. Mas a minha forma de comunicação é muito mais fácil quando eu ouço informações. Ela vai dizer, olha, no dia tal, você fez assim, agiu desse jeito, me senti desrespeitada, não foi bom para mim. E eu sei que ela está falando aquilo para mim com amor. E ao invés de me sentir ofendido, eu agradeço a Deus que eu tenho uma mulher que me confronta. E que eu posso dizer para ela, muito obrigado, eu estava precisando ouvir isso aqui. Fora da briga, fora do ambiente de conflito, um a um, frente a frente, sentado na mesa. Nós temos o hábito de fazer isso quando as crianças não estão em casa. Às vezes as crianças saem de férias, vão passar um tempo com os avós, e nós reservamos um período para acertar coisas que no nosso casamento não estão bem. Esse modo de comunicação eu consigo entender e reagir de maneira positiva. Por isso que eu digo, comunique com clareza. O modo de comunicar do seu marido geralmente não é esse subterfúgio por trás, essa volta. Aliás, eu vou dar uma dica, um bônus no comunicar com clareza. Existe uma diferença entre homens e mulheres quando eles se comunicam. A mulher,
O que ela diz e o que ela quer dizer não é a mesma coisa, maridos. Aprendam isso. O que ela diz e o que ela quer dizer são coisas diferentes. E tem um estudo, um clássico que demonstra isso e acontece toda noite. Você chega cansado do trabalho, com um dia pesado, as coisas estão assim na sua cabeça a mil e de repente você chega em casa para um teste. Você não sabe, mas é um teste de aptidão. E esse teste de aptidão pergunta para você quanto você presta atenção nas coisas que eu falo. E a pergunta que ela faz depois do seja bem-vindo, meu querido marido, é a seguinte: você viu que tem louças na pia? Louça suja na pia? E você entende que aquilo é um teste de visão e você fala, vi? Errou. Errou, parceira. Não é um teste de visão. Porque o que ela disse e o que ela quer dizer são coisas diferentes. Ela disse, você viu a louça suja na pia? Mas o que ela quis dizer é, você poderia lavar para mim, por favor? E por que ela não fala assim? Porque é muito difícil trocar uma pergunta por outra. A pergunta você viu não dói. A pergunta você poderia dói muito. Porque elas não gostam de pedir ajuda. Então, o que ela diz e o que ela quer dizer nem sempre estão em sintonia. E você vai ter que aprender a conversar com a sua esposa. E a sua esposa vai precisar aprender a conversar com você. Mas tem uma outra dica, os homens são o contrário. Geralmente o homem, o que ele diz e o que ele quer dizer são mais próximos. A não ser que você está querendo fazer uma metáfora muito complicada da vida, geralmente o que você está vendo, o que você está querendo, geralmente são a mesma coisa. Mas você já ouviu sua mulher dizer, o que você está querendo dizer com isso? Você já ouviu essa frase? Por que você faz essa pergunta? Porque você entende que o seu marido está te dizendo alguma coisa, mas ele quer dizer outra. E aí entra em conflito. Para comunicar com clareza, a gente precisa dizer o que a gente quer dizer. Você já falou alguma coisa para o seu marido que você falou, nossa, é super óbvio, e ele não prestou atenção, ele não entendeu? Porque é óbvio para você que sabe o que você falou e o que você quis dizer. Para ele que tem que interpretar a segunda parte, é muito difícil. E mulheres, eu sei, se os seus maridos não prestam atenção como o marido da Gabriela, eu sei, é difícil. A Gabriela deixa 2 sacos de lixo na porta de casa, à medida que eu estou saindo, eu sou capaz de pular por cima e não levar, do que pegar e levar, do que entender a comunicação feita de maneira profundamente. Eu sei que vocês sofrem. Mas quando nós estamos conversando sobre coisas sérias, queridos, quando nós estamos falando sobre coisas que são importantes, trate o seu marido com respeito e fale com clareza. Comunicar com clareza vai ajudá-lo a reagir da maneira certa. Deixa eu dar outro conselho para vocês. Valorize o trabalho do seu marido e as conquistas que ele tem. Homens gostam de trabalhar. Se seu marido não é preguiçoso, se seu marido não é alguém que está encostado, vivendo de herança, ele gosta de trabalhar. Ele realmente gosta de trabalhar. E ele tem muito orgulho do que ele faz. E uma das maneiras que o marido mais se sente desrespeitado é quando a esposa trata o trabalho do seu marido como se fosse uma segunda esposa. Você chega em casa e fala assim, como que vai a concubina lá do seu trabalho? Por quê? Porque você sente que o trabalho está tirando o seu marido de você, e acredite, às vezes está mesmo, tá? Às vezes tem gente sem limites de trabalho que precisa acertar. Mas se o seu marido é só um homem comum que trabalha bastante, essa é uma coisa que ele sente valor. Essa é uma forma que ele se sente respeitado. Ele recebeu uma promoção. Faz uma festa para o homem. Celebra com ele. Ele se sente respeitado quando você comunica amor dessa maneira. Valorize o desejo dele de prover e proteger você. Você pode não saber isso, mas seu marido tem satisfação em trazer dinheiro para casa, pôr comida na mesa. Ele se sente homem quando ele faz isso. Você fala, não, mas lá em casa eu ganho mais do que ele. Não tem problema que você ganha mais do que ele. Valoriza o desejo dele de fazê-lo. Suporte ele. Ele vai se sentir respeitado. Isso para ele é importante. Você pode não acreditar nisso, mas ele tem desejo de te proteger. Ele tem um instinto de proteção. Valoriza isso nele. Os antigos sempre andavam com as suas esposas nas ruas, do lado onde passavam os carros, como forma de proteção.
Se isso é um símbolo e um sinal para você, faça a mesma coisa. Mas aprecie o desejo do seu marido de proteger você. Valorize o desejo que ele tem em analisar e aconselhar. As mulheres odeiam isso em nós, e é verdade. Às vezes você só quer desabafar. Você chega para nós, vocês contam problemas para nós, e a primeira coisa que vem na nossa mente é: eu sei como resolver esse problema. Mas eu só estou abrindo meu coração, eu não quero uma solução. Eu só vim dizer para você que hoje o carro quebrou, que hoje acabou a gasolina. Aí o marido ouve isso e fala assim: e se a gente considerasse olhar aquele negócio que marca a gasolina e você quer socar ele? Por quê? Porque nós recebemos informações e nós queremos agir. Nós ouvimos vocês nos apresentarem problemas e nós entendemos que nós temos que resolvê-los. Quer respeitar o seu marido? Comece da seguinte maneira: querido, eu preciso abrir meu coração para você. E abre o teu coração. Fala, nesse momento, eu não estou procurando a solução. Eu só quero que você ore comigo por causa desse problema. Muda o modo de falar. E se você precisar de um marido, de alguém que possa te ajudar, conversa com seu marido. Ele provavelmente tem alguma ideia de como ele pode te ajudar. E por fim, eu diria, valorize o desejo que o seu marido tem por você. No fundo, o seu marido quer passar tempo com você. E maridos amam passar tempo com mulheres que são respeitosas de acordo com o Evangelho. De gastar tempo, de ter tempo junto, de ter intimidade. Faz parte da vida, é importante. Valorize isso nele. Se o seu marido te procura muito, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque maridos distantes, sexualmente distantes, são maridos que estão procurando satisfação em outros lugares. Então, se o seu marido vai atrás de você, agradeça a Deus. Porque nesse mundo pornificado de hoje em dia, onde está todo mundo saturado de pornografia, tem muito homem sem desejo. Por isso, se o seu marido realmente deseja você, agradeça a Deus e valorize isso nele. Seja a fonte de encorajamento e coragem do seu marido e use as palavras para fazer desse homem um homem de Deus. Você tem o poder de destruir o seu marido. E só você tem condição de construí-lo, de edificar. E é por isso que Provérbios nos diz um princípio muito importante. Ele diz: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, a insensata derruba a sua. Esposas, vocês têm esse poder. E se vocês seguirem a mentalidade empoderada desse mundo, vocês serão as insensatas que com as próprias mãos vão derrubar o casamento de vocês. Não sejam essa mulher. Busquem ser a mulher sábia. Edifique o seu lar, fundamentado no ensino das Escrituras. Edifique o seu lar nos valores do Evangelho. Entenda que escolher, respeitar, é a melhor decisão que você vai tomar como esposa. Porque desse modo, você vai agir de acordo com Cristo Jesus, de acordo com a verdade das Escrituras. Entre as muitas escolhas que existem para você, escolha respeitar o seu marido. Vamos orar?